Você sabe qual é a melhor estratégia para ganhar massa muscular utilizando Whey Protein? Esse vai ser o nosso assunto de hoje aqui no Nutrição Ninja. Fala, meus amigos do canal Nutrição Ninja, Arthur Vinícius, nutricionista aqui falando. Hoje vamos falar aí de um assunto muito bacana, aparentemente já bastante conhecido e batido, que é a questão da utilização do Whey Protein, particularmente aí a melhor estratégia para ganho de massa muscular com a utilização do Whey Protein, tá? A princípio parece ser realmente um pouco de presunção da minha parte de falar que é a melhor estratégia, não é? Mas ao final do vídeo eu acredito que vocês vão entender aí realmente qual é a minha visão em relação a este suplemento e essa estratégia em particular, ok? Visando o ganho de massa muscular aí. Então o que acontece? O Whey Protein aí todo mundo sabe, que é um suplemento aí voltado para ganho de massa muscular, também aí na medida possível de recuperação muscular, E muita gente realmente, tanto pessoas que estão ali começando muitas vezes, iniciando uma prática de atividade física, indo para academia, quanto aquelas pessoas que já têm realmente aí mais um tempo, são pessoas que se dedicam a isso, pessoas que estão todo dia fazendo atividade, treinando muitas vezes intensamente, e muitas dessas pessoas realmente recorrem a suplementos diversos para poder estar atingindo a boa forma, ok? E um dos suplementos realmente mais consumidos aí, mais adquiridos para essa turma toda, essa galera fitness, é justamente o Whey Protein, ok? Um suplemento aí rico aí em proteínas do soro do leite e que são consideradas realmente proteínas de rápida absorção, e então realmente elas buscam nesse suplemento um diferencial aí, um complemento para poder realmente ajudar a atingir os seus objetivos, principalmente aí realmente relacionado à definição muscular. E então o que acontece? Muitas das pessoas, elas recorrem aí à internet, às vezes a profissionais, buscando as melhores formas de se utilizar esse suplemento, tá certo? E em alguns casos elas utilizam, mas sentem que o produto não está trazendo aquele resultado, de, sei lá, ganhar massa muscular, ficar forte, aquela coisa toda. Então é preciso realmente entender como que funciona essa questão de suplementação, tá? E aqui realmente a ideia é longe de, sei lá, passar uma visão altamente técnica sobre o produto, mas a ideia realmente é passar alguns conceitos, voltados aí para interação, hormônio-nutriente, tá? E isso aí realmente vai estar relacionado a essa estratégia da utilização, do Whey Protein. Então o que acontece? Geralmente as pessoas utilizam ali o suplemento, muitas vezes no pós-treino ali, com o objetivo ali de recuperar a massa muscular ou de desenvolvimento muscular, ok? E então, só que existem algumas premissas básicas na questão da utilização do Whey. Antes da gente entrar realmente na estratégia em si, é bom a gente falar algumas coisas a respeito. Primeiro, geralmente pessoas iniciantes, não é muito interessante de imediato estar utilizando o Whey Protein. Por quê? Primeiro, porque
que é um suplemento que vai exigir de você uma certa adaptabilidade, né, metabólica, né? Ou seja, você precisa ser de uma pessoa, na medida do possível, treinada, né? Uma pessoa que já está há algum tempo praticando atividade física, né? Particularmente para o produto realmente fazer efeito no organismo, é interessante que você seja uma pessoa focada, né, no treino, né? Que já esteja algum tempo, né, fazendo atividade física, tá certo? Obviamente também trabalhando a questão da sua alimentação, tá? Equilibrando ali o consumo de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais. Então não é só chegar a comprar o suplemento, entrar numa loja de produtos qualquer e falar, sei lá, vou começar a tomar isso aqui, vou começar a fazer atividade física e vou ficar forte, sei lá, vou ficar definido, porque não é assim que realmente funciona, né? Se você fizer isso, infelizmente, né, você vai estar jogando dinheiro fora. Então o objetivo aqui não que você, o meu objetivo aqui não é que você jogue dinheiro fora, né, utilizando suplementos, e sim que realmente você utilize o suplemento da forma adequada, tá certo? E então a premissa básica realmente é que primeiro você comece a fazer atividade física e trabalhe apenas a questão da sua alimentação, tá? Não que sei lá, seja proibido, né, ou que você em si não possa, né, utilizar. Claro, você é livre para você fazer o que você quiser, tá? Mas a questão é que se você realmente quer ter resultado utilizando whey protein, qualquer outro suplemento, né, é interessante que primeiro você tenha um certo período, né, de atividade física, né, que você obviamente comece a equilibrar melhor a sua alimentação, né, e começar a mudança de hábitos alimentares, porque quando a gente fala de atividade física, naturalmente, né, a gente vai estar falando também dessa questão de reeducação alimentar, de você começar a consumir alimentos que vão te ajudar a alcançar aquele seu objetivo, seja perda de peso, seja ganho de massa muscular, ok? E então isso existe aí um período pelo menos de uns 2 a 3 meses, ok? Até o seu corpo criar uma certa adaptabilidade, né? Se adaptar ao exercício, entendeu? Que você realmente sinta de alguma forma necessidade de estar fazendo o uso do suplemento. Porque geralmente, por exemplo, quando você chega, uma das formas mais simples, eu acho assim, de mostrar que realmente o seu corpo não está adaptado é que quando você começa a fazer atividade física já de maneira intensa, é muito comum você sentir muitas dores pelo corpo, né? Dores musculares e tal. Então isso por quê? Porque o seu corpo ainda não está adaptado para a atividade física, tá certo? Então isso aí leva brincando aí umas 3 ou 4 semanas até realmente você começar os exercícios já não causarem mais esses desconfortos musculares, ok? Particularmente treinamentos anaeróbicos aí, né? Ou seja, musculação e afins, tá? E então primeiro é interessante, né, você passar algumas semanas ali treinando focado, né, reeducando sua alimentação, né, de maneira que, né, o seu corpo já esteja adaptado à atividade física, né, de que você já esteja realmente ali com uma dieta mais regrada, né, para só então você pensar em estar utilizando suplementos, como no caso o whey protein, certo? Então essa é a dica inicial aí, tá? Mas agora indo direto ao ponto, né, falando uma vez que você já está ali adaptado à atividade física, né, que já está treinando de maneira intensa, né, e agora sente que realmente precisa de uma suplementação, uma complementação adicional, então aí é hora de realmente você estar utilizando o whey protein, tá? E aí, em relação à estratégia, né, que é interessante para se utilizar o whey protein, é justamente nos horários de picos de hormônios anabólicos, tá? Como a testosterona e o GH, o hormônio do crescimento, né? Esses hormônios, eles são liberados, né, principalmente durante o exercício físico, ok? Tanto a testosterona
quanto o GH. E o GH, né, também ele atinge seus maiores níveis, né, na fase do sono, ok? Somente, acho, se não me engano, nas fases 2 e 4 do sono. E então o que acontece? Basicamente o hormônio do crescimento, ele ajuda, né? Ele é o responsável aí por fazer o transporte de aminoácidos para o tecido muscular. Na verdade, quando você consome proteínas, né, o seu corpo já começa a liberar, né, o hormônio do crescimento, né? Já começa a ser produzido e liberado o hormônio do crescimento, tá certo? Só pelo realmente o consumo de aminoácidos em si. Entrou aminoácidos na corrente sanguínea, pronto, o hormônio do crescimento já começa a ser liberado. Mas ele também realmente ele ajuda nessa questão de transportar os aminoácidos para o tecido muscular, tá certo? Então, existem uma vez que a gente sabe dessa premissa, né, de que os hormônios, particularmente o anabólicos, né, somente o GH, né, tem esse papel de transporte de aminoácidos para o tecido muscular, então é interessante a gente consumir proteínas em horários em que em tese ele esteja, né, em maior atividade. Então a gente viu aqui que a atividade física ela aumenta, né, a liberação do GH e também da testosterona, e também a fase do sono, né? É um período aí, o período de sono aí realmente é um período que o GH está em maior atividade, tá certo? Então a estratégia para poder ter um maior resultado com ganho de massa muscular é consumir o whey protein 2 vezes, ok? Próximo ao período daí de você estar indo dormir, tá? Então, por exemplo, você que particularmente treina à noite, vamos supor que você vai treinar aí por volta de umas 7, 8 horas, tá certo? Então, você acabou de treinar, ok? Você vai lá e consome, né, o whey protein logo em seguida, tá certo? E ali, porque os hormônios já vão estar, né, em níveis elevados, ok? Vão atingir níveis maiores, né, na corrente sanguínea, e então já vai haver uma interação, né, do hormônio com o whey protein, tá certo? Então, fez atividade física, particularmente no período noturno, você logo em seguida utiliza, né, faz o consumo aí do whey protein, tá? E aí passa esse período, né, daqui a pouco, né, mais ou menos aí por volta aí de, né, mais ou menos 1 hora antes de você dormir, você consome, né, faz novamente o uso do whey protein, ok? Bota ali um scoop ali, tá certo? Faz um shake e toma, tá? Para você realmente, quando você for dormir, você garantir que esse nutriente, né, vai realmente interagir com o hormônio do crescimento, que vai estar realmente, vai continuar em níveis elevados na verdade vai atingir o pico, né, na fase do sono, e com isso essa interação, né, nesses 2 horários vai ser realmente muito interessante. Por quê? Porque normalmente quando a pessoa treina e seja na parte do dia ou na parte da tarde, né, e vai estar utilizando ali o whey protein, a gente percebe que existe um intervalo muito grande, né, dessa utilização do whey protein, né, até o horário que ela for dormir, né? Então imagina que, por exemplo, você vai ali malhar por volta de 10 horas da manhã, 10 às 11. Aí tu malhou e tal, e depois, logo em seguida, tu tomou um shake, tu tomou um whey protein ali. Então, deu mais ou menos ali umas 11h30 da manhã, tá? Você tomou, né, o whey protein, né, num horário em que os níveis de GH, de testosterona estão elevados, que é realmente uma estratégia legal, realmente você consumir ali o whey protein logo após o treino, tá certo? Mas aí, até a fase do sono, aí você vê um intervalo, né, que é um intervalo muito grande, né? Vai passar meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 da tarde, né? Até, digamos,
né, o horário do sono. Então, realmente é um intervalo muito grande, né, se a gente parar para poder observar, onde novamente vai haver um pico, né, de hormônio do crescimento, né, dos níveis do GH. Então, a ideia é encurtar esse período, tá? Em vez de demorar aí, sei lá, 10, 12 horas, esse intervalo para você promover uma interação, né, dos aminoácidos com o GH, a ideia realmente é você encurtar ali para um período de 3 a 4 horas, tá? Então, no mais tardar, né, por volta ali de umas 9 horas, né, tu vai treinar e logo em seguida, né, tu toma um whey protein e daqui a pouco, passou umas 3 horas depois, né, no máximo 3 horas depois, tu novamente toma, né, um whey protein aí, né, você faz, sei lá, um shake, alguma coisa nesse sentido, para você realmente, quando você for dormir, você garantir que essa interação, né, hormônio-nutriente, vai acontecer de uma maneira a favorecer o desenvolvimento muscular. Porque a gente sabe que, digamos, para você ganhar massa muscular, não basta apenas você ter você fazer realmente atividade física, né, malhar, não basta apenas realmente você ter uma boa alimentação, mas também, tão importante quanto isso, essas duas coisas, é realmente você ter uma noite de sono restauradora, tá certo? E aí, uma vez que você tem, né, essa qualidade aí nessa questão do sono, a tendência é que o consumo do whey protein, né, nesse horário próximo ao horário de você ir dormir, que isso realmente vá estar otimizando, né, o resultado com a utilização do whey protein, ok? O ideal é que, na verdade, se mesclasse ali, particularmente nessa fase do sono, né, antes de dormir, né, antes um pouco de dormir, é que mesclasse o whey protein com alguma proteína de lenta absorção, como a caseína ou albumina, tá certo? Porque tu vai ficar ali uma média de 8 horas em jejum, 6 a 8 horas em jejum, entendeu? E então é interessante realmente você ter proteínas também de lenta circulação nesse processo aí, tá? Então, mas a ideia é o quê? O conceito-chave para realmente a gente tá tendo o melhor resultado com a utilização do whey protein é encurtar o período, né, da utilização dele, né, nos dois principais momentos em que o GH está elevado, que são durante o exercício, né, e durante o sono, entendeu? Então, à noite em particular, né, dando para você fazer atividade física, tu faz atividade, utiliza o whey protein logo em seguida, ok? Dá ali um intervalo de mais ou menos 2 a 3 horas, tá? E novamente você vai consumir, né, um whey protein, ok? Visando realmente essa construção, né, essa maior possibilidade de desenvolvimento muscular, ok? Então, pegando realmente esse gancho, é muito importante falar também de que o hormônio do crescimento existem, né, alguns suplementos paralelos que podem ajudar também nessa questão do estímulo do GH, tá? Então, por exemplo, se não me engano, a melatonina também é sintética aí, né, muitas vezes adquirida para poder a pessoa melhorar o sono, né? A melatonina também pode dar uma ajuda adicional nesse sentido, de ajudar a estimular o GH, tá? Então pode ser uma estratégia interessante também consumir melatonina para poder estimular o GH. Mas em tese, realmente, essa melhor estratégia de utilização do whey protein são nesses dois períodos, né, em que o GH está em maior atividade, né? O GH e também a testosterona, né, particularmente no exercício físico, durante o exercício físico, ok? Então, o consumo, né, você faz o consumo do whey logo após a atividade física, né, ao anoitecer, e pouco tempo depois, antes de dormir,
tu novamente faz um lanche ali com whey protein, tá? E aí uma dica legal, talvez, para poder fazer um shake, né, é bater com alguma fruta, né? Por exemplo, uma fruta que tenha, né, uma propriedade anti-inflamatória, porque a gente sabe também que o exercício, né, o exercício extenuante gera inflamações no organismo, né, no tecido muscular, e que precisa realmente de haver uma reparação, tá? Então, existem realmente alguns nutrientes que podem estar ajudando nesse processo de minimizar essas inflamações no tecido muscular, né, de maneira a melhorar ainda mais o aspecto do anabolismo, né, do desenvolvimento muscular, tá? Então, por exemplo, pode bater ali um shake, né, um whey protein com, por exemplo, uma castanha do Pará, tá? Castanha do Pará ali é rica em ômega 3, tem proteínas, né, tem vitaminas diversas, particularmente vitaminas do complexo B, ok? Que são importantes aí para o metabolismo, né, de macronutrientes, como carboidratos, né, e lipídios, tá certo? Então, por exemplo, utilizando a castanha do Pará, né, você com ômega 3 ali, né, você vai também estar otimizando essa questão do reparo muscular, né, através ali do consumo de ômega 3, que é um anti-inflamatório, tá certo? Então perceba que essa estratégia realmente ela pode fazer a diferença aí, né, no seu treinamento, para você que realmente está querendo ganhar massa muscular, tá? Claro, não sou o dono da verdade, né? Pode haver aí realmente casos de que as pessoas atingiram resultados, né, com a utilização do whey, né, independente do horário, né, que ele foi consumido, né, porque são pessoas que realmente estão ali treinando duro, né, estão com a alimentação focada, entende? Então a ideia aqui não é criticar quem, digamos, malha no horário diferente, né, e utiliza o whey protein. Não, é simplesmente, digamos, uma opinião aí, né, uma ideia, né, para poder a pessoa, né, ter um resultado ainda mais satisfatório utilizando o whey protein, ok? Então essa estratégia de você consumir o whey protein, né, à noite, ali, né, por volta de umas 7, 8, 9 horas, e depois um pouco antes de dormir, né, 2 vezes no caso, em um curto espaço de tempo, por causa que os hormônios, né, particularmente o hormônio do crescimento, né, vão estar liberados ali, né, vão estar continuamente sendo liberados ali. Durante esse período aí de 4, 5, 6 horas. Então esse encurtamento de tempo para utilizar realmente o whey protein, acredito que vai ser realmente interessante aí para você que quer ter mais resultado aí com ganho de massa muscular, tá certo? Então essa é a dica de hoje, ok? E espero realmente que tenha ajudado aí. A gente, claro, na verdade vai produzir mais conteúdos falando sobre o whey protein, falando sobre outros suplementos, mas o conceito inicial, né, a ideia inicial é que a gente defina as melhores estratégias de utilização do suplemento, né, realmente visando aí uma otimização do ganho de massa muscular. E na minha humilde opinião, né, você utilizar, né, o whey protein 2 vezes ao dia, né, à noite, né, logo depois ali da atividade física e um pouco antes de dormir, então acredito que realmente vai estar trazendo mais resultado para você, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Comente aí, né, dê sua opinião e compartilhe, né, este conteúdo aí com seus amigos, ok? Então é isso, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.